Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 28 de setembro de 2024, são 10 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 4 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos mais um dia com poucas novidades da linha de frente, tá? Tivemos mais um ataque russo com drones e mísseis, infelizmente atingiram um hospital na região de Sumi, muito triste isso. Atingiram o primeiro hospital com um míssil, enquanto os socorristas estavam tirando os feridos do hospital e coisa e tal, atingiram com drone Shahed, acabaram matando muita gente, infelizmente. Uma tragédia enorme, um hospital puramente civil, mais um alvo absurdo e mais um crime de guerra russo aqui na região de Sumi, né? Mas tivemos também alguns ataques ucranianos em Tambov. Tambov é aqui, ó, nessa região aqui, depois de Voronezh, relativamente longe da linha de frente, né? Tivemos algumas ações ali também, e tivemos também a suspeita, pelo menos os russos dizem, que os ucranianos tentaram um ataque aqui na Crimeia, mas parece que não teve nada não, tá? Vamos ver o que a gente teve aqui dessa história, né? O fato é que também não tivemos grandes mudanças na linha de frente, nem aqui, nem em Kursk, ou seja, mais um dia com pouca movimentação. Agora, cresce muito a preocupação dos russos com uma ofensiva ucraniana. Segundo eles estão dizendo, os ucranianos irão fazer uma grande ofensiva em outubro, né? Lembra que havia realmente um burburinho de que os ucranianos fariam uma contraofensiva no final de setembro, agora ficou para outubro, eu não sei não, eu continuo achando que vai ser ano que vem, mas se tiver agora também, excelente, bom para animar a gente, né? E vamos falar também sobre o encontro do Zelensky com o Trump, né? Então, há 2 dias atrás o Zelensky se encontrou com o Biden, depois se encontrou anteontem com a Kamala Harris e ontem ele se encontrou com o Trump, né? Vamos ver o que veio dessa conversa. Não creio que seja nada, o que eles falaram em si a gente não vai ficar sabendo, né? Mas vamos ver o que a gente tem de informação sobre isso daí, né? E vamos ter que falar também de mais vergonha do Lula na ONU, né? O penguço corrupto não cansa de fazer o Brasil ficar numa situação realmente vexatória no ponto de vista da geopolítica mundial. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Zé da Bodega, ansioso para o filme do Predador Binário, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje, os russos lançaram 73 drones Shahed, dos quais 69 foram identificados e derrubados pela defesa antiaérea, e outros 3 caíram no território ucraniano devido a sistemas de guerra eletrônica. Apenas um atingiu o alvo, infelizmente foi o caso do hospital lá em Sumi, a gente vai falar sobre isso. E teve também 2 mísseis Iskander-M balísticos que também não foram derrubados, né? Além disso, 2 mísseis de cruzeiro Ra-59 foram derrubados, todos os 2, sem causar grandes problemas, né? Então esse foi o ataque russo de ontem para hoje, e uma coisa que o pessoal tem notado é que o número de ataques com drones Shahed tem aumentado bastante, né? Os russos têm feito diariamente ataques com um grande número de drones Shahed, né? E justamente porque a fábrica que os russos montaram para fazer esses mísseis Shahed na própria Rússia, né? Esses mísseis são de fabricação iraniana, mas os russos compraram o processo de fabricação dos iranianos. Os iranianos foram lá na Rússia, montaram uma fábrica desses mísseis lá e estão produzindo uma quantidade muito grande, né? Eles prometem 6.000 drones desses por mês até o final de agosto de 2024, ou seja, já devem estar produzindo isso lá, e isso mostra realmente que eles têm uma produção muito grande desse tipo de coisa, né? Os ucranianos já estão cientes disso. O problema é que esse drone ele não causa tantos danos assim, os ucranianos conseguem derrubar a grande maioria deles, mas é lógico, essa insistência acaba saindo cara. Talvez está na hora da Ucrânia começar a tomar outras ações para interromper isso daqui, né? E aparentemente foi o que aconteceu ontem, né? Esse aqui é o coronel Alexei Kolomitsev, que foi eliminado na Rússia, segundo estão dizendo, pelo GUR, né, pelo Serviço Secreto Ucraniano, né? Ele morreu no dia 27 de setembro na região de Moscou e foi uma operação conjunta da resistência local com o GUR ucraniano que eliminou o cara. Ele era um especialista no uso desses drones, ele que fazia todo o treinamento de russos para usar os drones e todo o planejamento dos ataques russos com drones, né? Foi eliminado. É lógico, ele não é o único, os russos vão continuar fazendo ataques com drones, mas isso mostra que os ucranianos estão sabendo que esses drones, devido ao volume que a Rússia tem deles agora, podem estar sendo importantes. Então
talvez existam outras ações aí em andamento também no que tange a essa fabricação russa de drones, né? Infelizmente, como a gente mencionou, a grande vítima do ataque de ontem para hoje foi um hospital em Suni, que já resultou em 7 mortes e 12 feridos. Haviam 86 pacientes, inclusive 15 com mobilidade reduzida. Enfim, um caso muito triste aqui no hospital ali em Sumi. O que vocês viram aqui foi a chegada do drone, né? Porque primeiro o hospital foi atingido com um míssil. E daí os ucranianos começaram o trabalho de remoção dos pacientes e aí foram atacados com drones, né? Vocês viram o pessoal atirando, foi uma forma de tentar impedir que o drone atingisse o hospital, mas infelizmente o drone acabou atingindo o hospital e causando muitas mortes ali. Aqui, ó, na região de Sumi, as forças russas lançaram 2 ataques num hospital que resultaram em 6 mortes confirmadas, né? O primeiro ataque tirou a vida de uma pessoa e causou dano estrutural significativo no hospital, foi um míssil, levando à evacuação de pacientes e o pessoal do hospital, né? Durante a evacuação, o segundo ataque aconteceu, dessa vez com drones, e entre os mortos estão policiais e outras pessoas que foram ajudar na remoção dos doentes, né? Realmente um caso muito triste. O número de pessoas mortas aqui parece que já passou para 9 pessoas e 12 estão feridas seriamente. A gente tem informações de que teriam sido até mais, né? Existem agora 113 vítimas do bombardeio do hospital na região de Sumi, né? É realmente muito triste que eles atingiram com um drone, aqui está falando que é um drone primeiro, depois atingiram com mais 5 drones Shahed depois, né? Enquanto o pessoal do hospital estava fazendo a evacuação, né? Enfim, tem algumas informações contraditórias aí, isso é natural, porque as fontes de informações variam, mas é basicamente essa a ideia. Houve um primeiro ataque e quando os policiais estavam fazendo a remoção dos doentes e coisa e tal, houve um segundo ataque. Muito triste essa situação, né? Bom, existe um grande incêndio em Briansk, numa planta de produção de madeira, né, de coisas de madeira. A gente não sabe se isso aqui foi um ataque ucraniano ou se foi meramente um acidente, pode ter sido um acidente também. De qualquer forma, excelente notícia, mais incêndio na Rússia. Outra coisa que teve foi um grande incêndio na unidade militar, tem um número dela aqui, lá em Tombov, né? Segundo estão dizendo, ali existe uma base para combustível e lubrificantes. Os russos estão dizendo que não houve incêndio na base em si, né? Mas apenas na floresta ao redor. O que pegou fogo teria sido essa área que está marcada em vermelho aqui, e não as áreas propriamente ditas de militares, né? Mas, de qualquer forma, foi um ataque ucraniano ali em Tombov. Dá para ver aqui o grande incêndio que está acontecendo naquilo ali, né? Bom, teve mais um helicóptero Mi-8 russo derrubado no Paquistão, tá? Então, assim, não é uma coisa, não teve nada a ver com a guerra e coisa e tal, mas, de qualquer forma, é um helicóptero russo a menos, já é uma coisa positiva. 6 pessoas foram mortas, 8 feridas na queda do helicóptero russo Mi-8 no Paquistão, segundo o reporte, né? Os pilotos eram russos, os passageiros não necessariamente. Infelizmente, sinto muito pelos passageiros paquistaneses, né? Os pilotos russos eu não sinto não, mas pelos passageiros paquistaneses sim. De qualquer forma, não teve nada a ver com a guerra, mas é menos um helicóptero que os russos têm, né? Bom, outra coisa que está acontecendo também é os russos estão todos apavorados hoje com a Crimeia. Estão cheios de coisa, emitiram um monte de alarme, fecharam a ponte da Crimeia, não sei o que lá, disseram que havia ataque, não sei o que lá, que eles dizem que existem mísseis indo em direção à ponte da Crimeia e que eram mísseis apenas para revelar a posição das defesas antiaéreas russas próximo da península e que tem vários aviões da OTAN fazendo reconhecimento de ativos, né? Então vendo de onde é que saem os sistemas de defesa antiaéreo russos. Enfim, os russos estão preocupados com a Crimeia hoje, mas não consta que tenha havido nenhum ataque de fato, né? Mas pode ter sido isso, os ucranianos podem ter lançado alguns mísseizinhos ali para testar, né, a defesa da ponte da Crimeia. Pode ser, porque vocês sabem que a ponte da Crimeia fica em território ucraniano, né? Então, dentro do acordo dos Estados Unidos com a Ucrânia pode usar tudo, ele pode usar Storm Shadow, pode usar ATACMS, pode usar todos os mísseis que ela tem ali contra a ponte da Crimeia, né? Então é possível que seja exatamente isso que tenha acontecido. Lançaram alguns mísseis de teste para ver a posição das defesas antiaéreas russas ali na região.
Bom, isso daqui, esse aqui é o Kirilo Budanov. É o Budanov indo na linha de frente. Olha que coisa, o chefe da inteligência ucraniana, ele foi na linha de frente. Tá ele aqui, ó, ele inspecionou posições do GUR na região de Kharkiv, né? O GUR é o serviço secreto ucraniano e eles têm, evidentemente, tropas também na linha de frente para fazer sabotagem, para fazer operações em território russo e esse tipo de coisa. E o Budanov foi lá encontrar com o pessoal, né? Aparentemente foi o GUR que conseguiu fazer a operação com sucesso para liberar a Vovchansk, a planta de agregado de Vovchansk, né? A planta de argamassa lá de Vovchansk, que é das forças russas, né? Durante a visita, o Budanov e os comandantes de unidades planejaram futuras operações para melhorar a posição dos ucranianos ali naquela região, né? Então, falando sobre essa planta de agregado lá em Vovchansk, a planta de argamassa lá em Vovchansk, a gente já falou que ela foi retomada pelos ucranianos há algum tempo, né? Já tem alguns dias isso. Mas agora eles falam aqui que ela é dos 80 defensores russos que teve um momento ali, aproximadamente 24 foram capturados, o resto foi eliminado enquanto tentava escapar, né? Como eles tiveram cortada a água, comida e suprimentos, os suprimentos eram enviados por drone, né? Mas não tinha quantidade suficiente. Vários cachorros foram reportadamente comidos pelos soldados russos para se manter vivos, né? E também eles fizeram um poço no porão para conseguir água. E tem vários casos de deserção e de suicídio, de feridos, e as condições estavam deteriorando, né? Então, ou seja, havia... Lembra quando teve o fechamento ali da planta ali em Vovchansk? Se falava em até 400 russos ali originalmente, né? Muitos conseguiram fugir, conseguiram escapar, outros morreram nesse processo. No final tinha 80, e dos quais 24 foram capturados pelos ucranianos, né? Então tem aqui os 24 que conseguiram sobreviver a esse inferno e foram capturados pelos ucranianos, um monte de outros mortos ali, né? Enfim, e parece que isso foi justamente uma operação da inteligência ucraniana que retomou essa fábrica ali, né? Bom, vamos falar um pouco sobre Kursk, né? A gente não tem nenhuma novidade de lá, aparentemente não teve nenhuma mudança, nem avanço russo, nem avanço ucraniano, mas a gente tem aqui um blogger russo comentando problemas que os russos estão vivendo ali, né? Então, estão dizendo que algumas de nossas unidades mostram claros sinais de decaimento, né? Foi notado sabotagem em massa, né? Roubo em massa, e outras coisas ruins em Korenevo. Pois é, a gente já tinha falado sobre isso, né? Sim, imagine que eu estou atacando um recurso do inimigo, né? Mas não, na verdade eles estão fazendo com os próprios russos, né? Enfim, isso é um fato que corresponde à realidade vergonhosa, né? E, além disso, essas pessoas decaídas foram notadas não apenas em Korenevo, mas também em outros lugares ali da linha de frente. Então, o cara criticando os soldados russos que estavam fazendo saques em negócios russos, né? O outro blogger russo aqui reclama que os cidadãos da região de Kursk não gostam quando os russos retomaram a região ali de Znagost e estão usando as casas deles como bases para atacar os ucranianos, né? Que coisa curiosa, né? Os próprios russos ali da região parece que estão mais favoráveis aos ucranianos do que ao exército russo que está chegando ali. Então eles falam aqui que cidadãos que estavam querendo retornar para suas casas foram obrigados a abandonar as casas porque elas estavam sendo usadas pelo exército russo, né? E é lógico, eles não gostaram disso. Outro problema é com carros, né? O pessoal russo costuma usar o carro dos civis para fazer atividades sem permissão dos civis, né? E daí alguns reclamaram que estavam sendo roubados e coisa e tal. E aí o pessoal dizendo que não sabe como responder isso, né? Pois estão roubando mesmo, né? O carro é da pessoa, né? O exército usar o carro sem a permissão da pessoa é errado, né? E o problema todo é esse, né? Porque repara, diferente da Ucrânia, em que é uma luta pela sobrevivência, então você tem uma população toda que apoia o Estado, apoia o exército. Do lado dos russos, não. Os russos pintam isso como uma guerra opcional. A Rússia está fazendo porque quer. Então, peraí, você está fazendo porque quer? Por que vai vir pegar o meu carro aqui, pô? O que eu tenho a ver com isso? Por que o meu carro vai ser tomado, né? Enfim, essa é a situação ali em Kursk, né? Mas, de novo, como eu falei, não teve nenhuma grande novidade. Teve uma tentativa de avanço russo em Pichani. Pichani é aqui nessa região, aqui perto de
Kupiansk, a gente já falou que os russos aqui avançaram um tanto aqui perto de Kupiansk. Kupiansk é uma cidade muito estratégica. Os russos estão longe ainda, tá? Mas, de qualquer forma, é preocupante isso daqui, né? E teve uma tentativa russa de avançar ali na região de Pichani, não conseguiram avançar, os ucranianos destruíram aqui grande quantidade de veículos blindados e pessoal também, ou seja, os russos não conseguiram avançar ali em Pichani. Teve mais um monte de coisa, aqui tem várias imagens aqui de... Aqui, ó, várias imagens ali de Pichani, né, naquela região ali de Kupiansk, de equipamentos russos destruídos aqui, um monte deles nesse caso aqui. E excelente notícia isso, né? Os russos não conseguiram avançar ali em Pichani, né? E a quantidade de perdas é enorme, você pode ver aqui os quadrinhos do Andriy Perpetua, muita coisa mesmo, isso aqui é anteontem, ontem, um monte de coisa aqui destruída nesse processo aqui. Na verdade é dia 25 e 26, então não tem nem ontem ainda, anteontem e anteontem, ainda não tem um ontem ainda nessa história aqui, né? Mas enfim, os russos perderam muita quantidade de equipamento também nessa investida aqui em Pichani e outras, tá? Eles continuam tentando avançar em Pokrovsk, naquela região toda ali, a gente vai ver, não teve nenhuma grande mudança. Tá aqui, ó. Aqui é justamente a região de Pichani, aqui, ó, Pichani tá aqui, Kupiansk tá aqui, ó, os russos não avançaram nada, não tem nenhuma mudança efetiva aqui. Aqui em Chasiv Yar, né, perto de Bakhmut para Chasiv Yar, os russos continuam tentando avançar aqui, não conseguiram avançar nada além do canal aqui, o canal que tem aqui antes de Chasiv Yar, mas conseguiram capturar uma região aqui próximo de Ivanivsk aqui, né? Isso aqui, porém, não é estratégico, não faz nenhuma diferença no final das contas. Também em Toretsk não teve nenhuma mudança significativa aqui. Em Toretsk, New York, essa região aqui, continua basicamente do mesmo jeito de ontem, né? E também aqui em Selidov, na região de Ukrainsk, né, que é perto de Pokrovsk, também não teve nenhuma mudança nas linhas de frente aqui. Parece que os ucranianos recuaram em alguns pontos aqui, mas os russos não conseguiram avançar ainda nesses pontos, né? Pokrovsk está logo aqui em cima, aqui nesse mapa, então também nenhuma mudança significativa aqui, né? A gente tem visto esse padrão nos últimos dias, né? Não avança nada, não muda nada praticamente, coisa e tal, e como eu mencionei para vocês alguns dias atrás, isso tudo indica que há uma preparação para alguma coisa grande, né? E aqui, segundo um blogger russo, ele está dizendo aqui, ó, que a concentração de forças e recursos das Forças Armadas ucranianas está tomando lugar com o objetivo de uma contraofensiva de larga escala sem precedentes, ou seja, os ucranianos estão preparando uma ofensiva muito grande, né? Isso será feito em outubro, né? Lembra, eles falaram que era no final de setembro, e agora ficou para outubro, né? Não sei se isso daí vai acontecer mesmo, eu continuo achando que vai acontecer em 2025. Mas, de qualquer forma, vamos ver se tiver em outubro, né? E a direção e direções não estão claras ainda. Todas as nossas regiões, inclusive as não óbvias como Kaliningrado, olha só, deveriam ser protegidas o tanto quanto possível, né? Kaliningrado, para quem não sabe, é essa região aqui, ó. É aqui, ó, entre a Polônia e a Lituânia, né? Eu não sei qual é a preocupação dele com os ucranianos fazerem alguma coisa em Kaliningrado e não sei o que lá, mas é aquele negócio, né? Mostra que eles estão preocupados. O pessoal está vendo. Por que os ucranianos têm seguidamente cedido espaço aqui, que os russos estão tomando cidadezinhas e coisa e tal? A gente falou isso já há algum tempo, que é porque os ucranianos tomaram uma decisão. Eles falaram, não vale a pena a gente ficar brigando por cada cidadezinha, porque a gente está desgastando a nossa força e não vai mudar nada no final das contas, né? Deixa os russos fazerem isso, se desgastarem, coisa e tal, e a gente vai preparar uma ação que realmente pode mudar o panorama da guerra. Isso é o plano ucraniano, aparentemente. Vai ser essa contraofensiva aqui? Não sabemos. Quando é que vai ser? Vai ser agora em outubro? Vai ser no ano que vem? Vamos ver, a gente não tem essa ideia ainda, né? E aqui tá um amigo do Igor Girkin aqui, o Yuri Yevich, que é mais um nazista russo, que está com pânico sobre uma possível invasão de larga escala pelo exército ucraniano na Rússia, né? Então, ou seja, ele está preocupado, é a mesma preocupação do resto do pessoal, né? Ou seja, que os ucranianos estão preparando uma grande ofensiva, né? Ele está falando aqui, deixa eu tocar um pouquinho o que ele fala aqui. Сообщение, сразу скажу, очень неприятное будет для всех, поэтому...
Bom, ele diz aqui então, portanto, que ele vai falar uma mensagem que não é muito agradável para os russos, mas as pessoas precisam saber, podem estar relutantes a ouvir o que eu vou falar, mas elas precisam saber dessa informação adicional, de acordo com fontes que eu tenho uma grande consideração, uma grande responsabilidade, pessoas que nós precisamos defender o nosso país, né? De acordo com essas pessoas, é necessário fazer esse aviso, né? A situação agora, na linha de frente, é muito parecida, muito pior do que no ano de 22, né? Lembra que em 2022, em determinado momento, no final do ano de 2022, justamente nessa época, em setembro, outubro, né? Os ucranianos fizeram duas grandes ofensivas em 2022, eles retomaram grande parte de Kharkiv e retomaram a própria cidade de Kupiansk, que era dominada pelos russos até outubro de 2022, né? Retomaram aquela área toda ali e retomaram também toda a margem direita do rio de Dnipro, ali em Kherson, também estava cheio de russo ali. Então o que ele está dizendo agora é que a situação agora para os russos é pior do que em 2022. A questão é que vocês, caros civis, vocês não sabem isso. Vocês querem lutar com 52 países ao mesmo tempo. Essa lorota dos russos, né, não admitem que eles estão perdendo para a Ucrânia, né? A Ucrânia está recebendo alguma ajuda, é verdade. Como deveria? Deveria receber ajuda de todo mundo, na verdade, não só de 52 países, né? Porque a Ucrânia foi invadida. Agora, eles dizendo, não, que estamos lutando com... Não, estão lutando com um país só, com a Ucrânia apenas. Mas beleza, vocês sabem como é que funciona esse papo das Russetes, né? Enquanto a população de todo o país vive sua vida e coisa e tal, no princípio de que não tem uma guerra, que é uma operação especial e coisa e tal, nenhuma mobilização é necessária, alguém vai resolver isso por si próprio e coisa e tal, e que a questão é que eles dizem aqui que uma grande ofensiva vai ser lançada neste outono ainda, né? E essa ofensiva vai ser maior, muito maior do que aquela em Izium, muito mais forças, vão muito superar o que os russos fizeram, isso vai ser muito maior do que foi em Kursk, né? E, recentemente, e o inimigo vai cobrir cidades, Belgorod, não sei o que lá, o sul. Eu recomendo todo mundo, antes de mais nada, coloque seus documentos, dinheiro e coisas essenciais em uma ou duas grandes mochilas, que você pode andar com elas o tempo todo, colocar no seu carro e sair rapidamente. Mantenha o carro cheio de combustível e coisa e tal, em boas condições. E avise as pessoas do início da ofensiva na sua área e coisa e tal. Pois é, o cara tá apavorado, ele tá assustado com a coisa, né? Enfim, é isso daí. O Instituto para o Estudo da Guerra não traz nenhuma grande novidade aqui. Falam aqui que as forças ucranianas repeliram um ataque de um batalhão, também de um batalhão russo na região de Kupiansk, é aquela ofensiva de Pichani que a gente falou. Os russos não conseguiram avançar e coisa e tal. Enfim, nenhuma outra grande novidade por aqui, né? Bom, aquele rapaz que estava falando ali apavorado, ele é amigo do Igor Girkin, né? O Igor Strelkov, que é aquele russo que está no início dessa história toda, ele que planejou, é um coronel do FSB que planejou toda a invasão da Crimeia e do Donbás, né? E ele agora está na prisão porque ele começou a criticar o Putin e aí foi para a prisão e agora parece que estão preparando a morte dele aqui. Segundo estão dizendo, Shot é o nome da revista, né? O Igor Strelkov, de 53 anos, está cada vez mais tendo ataques de angina, né? Na colônia penal, angina é um problema no coração, né? E devido à doença de coronária e desenvolveu falta de ar severa e começou a perder o uso do seu braço e agora a defesa está insistindo que o prisioneiro seja transferido para um hospital porque necessita de cirurgia no coração e não sei o que lá e precisa fazer um exame que é impossível nas condições da prisão. E o Strelkov continua trabalhando como eletricista na colônia e trabalhando na oficina de crochê, é isso? Não sei se eu traduzi certo, não. É alguma coisa lá do presídio lá que ele está trabalhando lá, né? Recentemente requisitou um encontro de 3 dias com a mulher dele, coisa e tal, ou seja, estão preparando aqui a morte do Strelkov já, né? Daqui a pouco ele tem um ataque cardíaco e morre. Falando sobre a situação lá nos Estados Unidos, né? Ou seja, o Zelensky está nos Estados Unidos também, teve encontro com o Trump ontem. O Biden, um pouco antes, ele falou que no tempo desde que a Rússia fez o seu assalto, a Ucrânia conseguiu ganhar a Batalha de Kryvyi, reclamar metade do seu território que tinha sido tomado pelos russos e garantir a sua independência. E eles continuam a defender sua liberdade. Hoje eu estou anunciando um grande aumento na assistência para a Ucrânia ganhar essa guerra.
ou seja, ele está dizendo que vai mandar um monte de armas para a Ucrânia, né? Será que é aquela estratégia que eu falei com vocês, que o Biden estava segurando tudo para garantir uma vitória ucraniana às vésperas da eleição? Eu acho que ele está fazendo isso, ele deixou muito às vésperas demais, né? Dá para fazer isso em um mês agora, porque falta um mês, basicamente. Falta um mês agora, o mês de outubro, né? Setembro a gente está no finalzinho de setembro, né? Outubro e depois novembro já é eleição americana, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Eu direcionei o Departamento de Defesa para alocar todo o pacote assistencial de ajuda para a Ucrânia até o fim da minha coisa no governo, né? Porque ele já sabe que ele vai sair no final de janeiro, né? Se vai entrar a Kamala Harris ou se vai entrar o Trump, a gente não sabe, mas ele sai em janeiro, né? Que vai aumentar as capacidades de defesa antiaérea da Ucrânia para conter as sanções da Rússia e coisa e tal. Enfim, ele anunciou aquele pacote de ajuda que a gente falou ontem de 8 bilhões de dólares, né? Deve ser um bom pacote. Vamos torcer para ser efetivo e chegar rápido, porque o problema é que se demorar muito para chegar, não vai fazer tanta diferença assim, né? Bom, e curiosamente, a Holanda se despediu dos seus F-16, tá? O resto dos F-16 dela, todos estão indo para a Ucrânia agora, né? A Holanda foi um dos países que prometeu doar os F-16 para a Ucrânia, já tinha enviado alguns e agora vai enviar todos os restantes que estão indo lá para a Ucrânia. Fez um voo de despedida dos F-16 e coisa e tal, e estão todos indo para a Ucrânia. Bom, só para avisar vocês, tem Russet por aí falando que a Rússia atingiu os F-16 ucranianos e destruiu tudo e matou os pilotos da OTAN que estavam nos F-16. É mentira, lógico, né? Não tem nada disso. A gente sabe que um F-16 foi perdido de fato, aquele que caiu durante um ataque de mísseis e drones algum tempo atrás, mas fora isso, todos os demais F-16 da Ucrânia estão operacionais e estão chegando mais agora. Talvez seja isso que a Ucrânia esteja esperando para começar a ofensiva de outubro, né? Será? Vamos ver. Bom, o Blinken falou que está estudando o plano da vitória da Ucrânia, o plano que o Zelensky levou lá, e está considerando ações adicionais para apoiar essa vitória ucraniana agora, né? Vamos ver. O plano de ação ucraniano inclui justamente essa ideia de fazer uma ação decisiva agora para resolver essa guerra, né? Bom, aqui, ó, isso é o que diz o Max 24 aqui, ó. Para poder sentar e negociar, a Ucrânia precisa de alguma coisa que vai mudar as regras do jogo de forma que a Rússia queira fazer a paz, de acordo com Zelensky. Para forçar essa mudança nas regras do jogo, Kiev está propondo uma amostra de força e está pedindo que os aliados autorizem atingir a Rússia com mísseis de longo alcance providenciados pelo Ocidente. Isso já é uma demanda antiga. E, em adição, está demandando a garantia de suprimentos militares e ajuda financeira, apoio da OTAN, que espera se unir em breve para a defesa do seu território, que correntemente ele controla, né? Então, ou seja, pode ser que realmente esteja vindo alguma coisa grande aí, pode ser que este seja o plano do Zelensky para acabar com essa guerra, né? Talvez justamente por receio do que pode acontecer no ano que vem com a vitória do Trump. Hoje teve um encontro, ou ontem teve um encontro do Trump e do Zelensky, eles se encontraram na Trump Tower, está aqui a imagem dos dois, não transpareceram uma amizade muito grande, a impressão que dá é que o Zelensky foi cobrado pelo Trump, por que não entregou os podres do Biden lá no caso da Burisma, né? Vocês lembram dessa história? Que o filho do Biden era CEO de uma empresa de gás da Ucrânia e coisa e tal, e tinha muita suspeita de corrupção, que o Biden e o filho dele recebiam suborno dessa empresa, e pode ser verdade, né? Isso foi na época do Poroshenko, né? No governo anterior, né? O Trump queria que o Zelensky investigasse o fato, mas é lógico que o Zelensky não pode fazer isso agora. Agora ele depende do Biden, né? O Biden é o presidente americano, né? Para fazer esse encontro na Trump Tower, teve um mega reforço das forças de segurança americanas, justamente porque, né, se o Trump sabia onde seria o encontro, certamente os russos sabiam também, né? E no final das contas, acabou que foi tudo tranquilo, não teve nenhum ataque no final das contas. Teve uma declaração final. O Trump falou com o Zelensky que essa é uma guerra que nunca deveria ter acontecido, não deveria ter ocorrido e não haveria ocorrido, e nós resolveremos isso daí. Enfim, de novo, falou palavras vazias. Eu falo para vocês, a minha expectativa é que o Trump está falando esses discursos idiotas só para tentar se contrapor ao Biden e coisa e tal, mas que ele sabe que ele não consegue mudar isso quando ele se tornar presidente, né? Enfim.
E, inclusive, segundo o David Dee, que é republicano, ele está falando que os blogueiros russos estão desesperados porque o Trump falou um monte de coisa sobre acabar com a guerra, sobre resolver a situação, sobre amizade com Zelensky, coisa e tal. Ou seja, o pessoal está preocupadíssimo que o Trump, na verdade, não seja tão amigo da Rússia assim, né? Vamos ver, a gente só vai descobrir isso se eventualmente o Trump ganhar, né? E bom, tem um trechinho que é muito notório aqui, né? O Trump falou que tem boas relações com o Putin e o Zelensky falou, espero que tenha melhores relações conosco. E o Trump, vamos ver, são preciso 2 pessoas para dançar o tango, né? O que eu falo para você que não deixa de ser uma espécie de chantagem do Trump, né? Porque ele queria as informações lá sobre o Biden e coisa e tal, o Zelensky não ajudou nisso lá em 2020, né? E talvez ele esteja cobrando exatamente isso agora, falando que não, tem que ter 2 pessoas para dançar o tango, se quer ter uma boa relação, coisa e tal, tem que lavar minha mão também, não sei o que lá. Mas o que ele espera que o Zelensky faça agora, né? Não tem alternativa, porque no final das contas não se sabe quem é que vai ganhar a eleição americana. O Zelensky não pode apostar em nenhum dos 2 cavalos, né? Tanto que ele se encontrou tanto com a Kamala Harris quanto com o Trump, né? E, bom, segundo diz aqui um analista militar, e eu concordo plenamente, a melhor forma da Ucrânia barganhar no fim da guerra é intensificar os ataques. É avançar ao máximo possível para mostrar para a Rússia que não tem jeito, que ela não vai conseguir manter os territórios, né? Eu concordo com esse tipo de coisa. É importante ampliar a capacidade de barganha, justamente intensificando o fronte de ataque. Ou seja, tudo indica que a Ucrânia está planejando realmente alguma coisa aí em algum momento. Não sei se vai ser esse ano ou ano que vem. Infelizmente, o Lula continua com seu desvio de caráter, a covardia e a chamada diplomacia do mal, como descreve aqui a Catarina Rochamonte no Antagonista, né? Realmente ela tem razão nisso. A omissão do pinguço corrupto sobre a Venezuela foi o que mais chamou a atenção da imprensa americana, da imprensa do mundo todo, na verdade. O Lula se recusou a falar sobre Venezuela como se fosse um assunto que não existisse, que não tivesse nada a ver com ele, né? Mas é lógico, isso é só o final de uma série de erros, como por exemplo no caso da Ucrânia e da Rússia, no caso de Israel, em que o Lula falou que não se pode usar força para invadir um país vizinho e coisa e tal, tentando criticar Israel por conta das ações israelenses no Líbano, se esquecendo que Israel não invadiu o Líbano, Israel fez operações militares no Líbano em contrapartida aos ataques que o Hezbollah fez a partir do Líbano no norte de Israel, mas da mesma forma esqueceu de colocar a Ucrânia nessa história, porque a Rússia sim invadiu a Ucrânia, né? E aí, Lula, cadê essa revolta contra os russos? Contra os russos não tem revolta, contra os russos o Lula muda de figura, é o típico 2 caras, né? Se é de esquerda, se é da extrema esquerda, ele é amiguinho de todo mundo é perfeito, tudo funciona, não tem ditadura na Venezuela e coisa e tal. Se não é da extrema esquerda, ele não tá nem aí, fica fingindo essa coisa de não, que tem que ter a soberania dos países, eles têm que decidir lá, sentar numa mesa de bar e tomar cervejinha. Eu vou te falar uma coisa, essa tragédia que foi a eleição desse pinguço corrupto vai custar ao Brasil décadas e décadas na diplomacia internacional. Bolsonaro estava no caminho certo. Errou com relação à Rússia, ninguém questiona isso. Mas estava no caminho certo de aproximação com o Ocidente, aproximação com Israel. Essa bomba desse pinguço corrupto, idiota, vai nos custar muito caro. Mas eu tenho certeza que a gente vai superar isso e esse cara vai pegar a cadeia no final como ele merece, junto com Alexandre de Moraes. Então, os 2 que merecem ir para a cadeia pelos crimes que estão cometendo aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.